Sobre os bens públicos, é correta a seguinte assertiva: só se sujeitam ao regime de bens públicos aqueles bens que pertencem a pessoa jurídica de direito público? Não, porque só se sujeitam ao regime de bens públicos os bens que sejam de domínio nacional, pertencente à pessoa jurídica de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. É o que está previsto no artigo 90 do Código Civil. Opa! 98. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. Direito público interno é União, Estado, Distrito Federal, administração direta, autarquia, administração indireta, associações públicas e demais entidades de caráter público. Isso é o Código Civil, artigo 98. Então, direito público interno. Por que está incorreto? Porque o direito público pode ser interno ou externo. Então, por isso que está incorreto. Tem que ser direito público interno. Então, completamente incorreta essa aqui. Sobre os bens públicos, é correta a seguinte assertiva: é vedado o uso privativo de bem público de uso comum por particular, salvo se a lei expressamente autorizar. É vedado, gente? Não. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim no casamento da praia, né? A professora Gabriela Xavier já sempre falou que queria casar na praia, e é um uso privativo do bem público para aquele casamento na praia. A Raquel casou na praia. Então, é possível sim o uso privativo de bem público por particular, porque não há essa previsão na lei, tá? De que é proibido. Então, o que não é proibido pode. A afetação de bens ao uso comum pode decorrer de ato de vontade particular? Sim. Por exemplo, a pessoa falece, mas antes de falecer, ela tem uma casinha na praça. E ela fala: eu quero que a minha casinha, que é ali na praça, seja afetada para que seja uma praça. Que a minha casinha vira uma praça. Então, eu defini, antes de morrer, vamos supor que a casinha era minha, eu defino antes de morrer que eu quero que a minha casinha vire uma pracinha para as pessoas sentarem e tomar um sorvete. Então, eu afetei ao uso comum. Eu quero que a minha casa seja uma praça. Então, eu posso colocar isso e doar para a prefeitura. Por exemplo, muito bom. Letra C. Tem um aluno que comentou aqui certinho. É o nosso Allan Kardec, querido, letra C. A afetação de bens ao uso comum pode decorrer de vontade de um particular? Sim, correta. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a afetação e a desafetação constituem fatos administrativos. Fatos administrativos. E o fato administrativo tanto pode ocorrer mediante a prática de ato administrativo formal, mediante lei, como através de um ato jurídico diverso, de diversa natureza. Fonte, colega Geisilane Araújo. Tá, exemplo, particular, doa parte de imóvel particular, né? Ele doa parte do imóvel particular, eu vou doar minha casinha, para que construa uma rua que beneficiará toda a comunidade. Assim, a vontade de um particular, por meio de um ato de doação de bem para que seja destinado ao poder público, destinando ao uso comum, é plenamente possível. Tá bom? E a última, os bens de uso comum são aqueles abertos à fruição de todo cidadão, de modo incondicionado e gratuito. O artigo 100 do Código Civil fala assim: os bens de uso comum do povo e os de uso especiais são inalienáveis enquanto conservarem essas qualidades. Não. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. Gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Agora, de modo incondicionado, eu não li isso em lugar nenhum. Vamos ver o que a galera falou. Gratuito ou retribuído. É o artigo 103, exatamente. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído.
pode usar a praia de graça ou pode cobrar o pedágio, ok? Conforme estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertencerem. Já havia curtido, então espero que você sempre acerte questões de bens públicos, porque uma sempre cai.